bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos a alegria de receber Dr. Antônio Nominando Diniz Filho, que participa dessa troca de conhecimentos que o IBDA faz conosco por ocasião do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, com experiências que variam desde o exercício profissional da medicina, desde o exercício de mandatos políticos diversos até a presidência do Tribunal de Contas. Dr. Antônio Nominando vem dividir parte dessa experiência conosco. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, os meus agradecimentos em nome do Tribunal de Contas da Paraíba pelo convite que me foi formulado para participar deste evento que tem, além de uma repercussão nacional, mas tem um glamour todo especial por se tratar de profissionais de altíssimo nível que faz o direito administrativo deste país. O senhor tem um artigo sobre revisão geral anual dos subsídios e nas palestras que o senhor já proferiu sobre o controle de gasto público, tem um ponto que eu acho que é muito importante para o Brasil todo e que o senhor insiste: a necessidade da gente conciliar autonomia política com responsabilidade fiscal. E no Congresso Brasileiro, o senhor, a convite da presidente atual do IBDA, a doutora Cristiana Fortini, vai participar do debate sobre emendas parlamentares, falar do impacto dessas emendas no planejamento estatal. Sobre esse tema, como é que o senhor entende que os tribunais de contas podem atuar diante da execução de emendas parlamentares individuais, de bancada, para garantir que os recursos não comprometam o planejamento estratégico do Estado? Na minha concepção, antes do período de sessão, o parlamentar poderia legislar em matéria financeira. A partir de então, houve esta proibição. O parlamentar não poderia mais legislar em matéria financeira. Com a redemocratização do país, várias questões que haviam sido excluídas do cotidiano do parlamento brasileiro foram reconquistadas. Mas não houve a reconquista de que ele pudesse legislar em matéria financeira. E veio esta ideia da emenda parlamentar impositiva. Inicialmente, em 2015, que veio a emenda com objetivo definido, e em 2019 veio a emenda de bancada. Uhum. E em 2019 surgiu, por conta do atraso do Poder Executivo, por conta dos problemas de ordem política, surgiu a famosa emenda PIX, que são as transferências especiais. As transferências especiais não precisam de definição naquilo que você vai transferir para que o ente possa investir. Os recursos pertencem de imediato ao ente que vai receber essas emendas. Não soma para a divisão, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, em despesa de pessoal. E, por último, não tem prazo de execução. Então, ficou uma liberalidade de tal maneira que ela só cresce. Essas emendas começaram em 2020 com 600 milhões, hoje já está em 8,4 bilhões, pela facilidade. E o que é que tem de ser observado? A falta de fiscalização na transferência, no uso e na execução daquilo que deveria ser programado. Então, acho que é um tema que deve ser bem discutido,
porque precisamos evoluir, principalmente na defesa do erário. A preocupação que a gente precisa ter com o atingimento das finalidades públicas passa pela necessidade da efetividade do controle e pela necessidade de exercício do poder normativo pelo legislativo. Nesse artigo que o senhor trabalhou, a revisão geral de remuneração, o senhor analisou a omissão em cumprir a tarefa prevista na Constituição, que é de fazer a revisão anual da remuneração dos servidores. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que a gente lida com a lacuna normativa em campos importantíssimos, como políticas públicas de área de educação, de área de saúde, porque eu sei que o senhor tem experiência nessa matéria. Isso é um fato que se repete em todos os níveis de poder. Todos os anos deveria haver a revisão de todos os poderes e órgãos. Aí vem o questionamento. Se o Poder Executivo não promove essa revisão geral, outros poderes e órgãos poderá fazer? Na minha concepção, não. E pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, Também não. é matéria exclusiva do Poder Executivo. Então, veja bem, se ele não faz aquilo que determina a Constituição, ele também impede que outros poderes e órgãos pudessem também fazer essa revisão. E eu acho que é fundamental, porque as questões salariais, elas estão derivando para outro tipo de ação, que são as verbas indenizatórias. E com isso, não deixa de ser salário. Eu estava lendo recentemente que o Supremo Tribunal Federal está discutindo se essas verbas, em nível de regime geral de previdência social, elas serão tidas como verbas salariais, com desconto de previdência, desconto de imposto de renda. Então, essas questões, à medida que elas não são dado cumprimento ao que determina a nossa lei maior, tenha certeza que há sempre alguém que vai ter uma ideia diferente e termina incorporando. E o Estado é que sai atropelado. Essa preocupação com a efetividade constitucional e com o que pode advir quando a gente se afasta do que a Constituição determina, eu acho que o senhor também exteriorizou em 2023, quando fez uma palestra na reunião do Comitê Técnico de Saúde do IRB, em Brasília, em que o senhor trabalhou a questão da eficiência e do rigor dos gastos com saúde pública. E hoje o senhor está à frente do Tribunal de Contas. Qual o senhor pensa que pode ser uma estratégia? Quais seriam as estratégias práticas que os tribunais de contas poderiam adotar para ter mais efetividade nesse setor, para alcançar esse atingimento da aplicação adequada do número mínimo de gastos na saúde pública? Em primeiro lugar, capacitação. Eu entendo que quanto mais você capacita, orienta o gestor, ele só vai errar se ele não for bem intencionado. Uhum. E o segundo, fiscalizar com rigor. Se você orienta, você capacita, você demonstra por onde ele deve seguir, se ele assim não faz, não tem outro caminho a não ser a fiscalização rigorosa. Porque saúde não é uma liberalidade de você cumprir ou deixar de cumprir. É uma determinação constitucional. É um dever. E quando tem determinação constitucional, não se negocia. Então, entendo plenamente que essas questões que têm como base fundamental a Constituição, todos nós que fazemos o controle externo, temos, antes de tudo, de capacitar, de promover instrumentos administrativos, tipo resoluções, pareceres técnicos, que demonstre como deve o gestor seguir.
Agora, não fazendo, tem de se punir com rigor. É assim que penso. Um dos instrumentos que os tribunais de contas detêm, desde a lei de responsabilidade fiscal, são alertas. Alertas quando se ultrapassa determinado limite de gasto de pessoal. Os tribunais de contas também emitem alertas mensais e o senhor tratou dessa matéria no Congresso Internacional de Controle Público e Luta contra a Corrupção, na Universidade de Salamanca. Como o senhor avalia que o mecanismo do alerta pode facilitar tanto a transparência, ter impacto na fiscalização e chegar até a responsabilização política dos gestores? Como se processa no Tribunal de Contas da Paraíba? Mensalmente, os gestores encaminham para o tribunal os balancetes. Sim. Que lá estão receita, despesas, licitações, contratos, convênios, renúncia de receita, quando é o caso, contratação de pessoal, contratação por tempo determinado, terceirização. Pois bem, e o tribunal decidiu, a partir de 2017, que iria alertar os gestores como forma preventiva. Aí veja o que aconteceu. O tribunal alertou um prefeito da Paraíba, ao tempo em que ele teve as contas rejeitadas por não recolher as contribuições previdenciárias. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba entendeu que ele deveria ficar inelegível. Ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Veja a parte mais importante desta sua pergunta. Entendeu o Tribunal Superior Eleitoral da lavra do ministro Lewandowski, em 2024, veja que é bem recente, que o fato de descumprir o alerta proposital do Tribunal de Contas ensejava dolo específico. Olha. Portanto, ele estava cometendo crime de improbidade administrativa. Manteve a decisão, transitou em julgado e ele está inelegível por 8 anos. Aí mudamos a maneira de alertar. Nós alertamos e esperamos que ele resolva a questão. Se ele não resolver, vai para a prestação de contas e nós encaminhamos para a Procuradoria Eleitoral. Porque o único tribunal do Brasil que faz é o da Paraíba. Se a matéria gerou no nosso tribunal, nós não tínhamos como fazer diferente. E isso nos levou a baixar de 50% a rejeição das contas para 13%. Impressionante. Significa dizer que o alerta não é mais apenas como está previsto no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também é um instrumento para que ele faça cumprir as determinações do Tribunal de Contas sob pena de padecer, que é o que há de pior para o político na justiça eleitoral. Nessa trajetória que o senhor tem, à frente do Tribunal de Contas e agora na presidência, além desse caso, o senhor deve ter passado por muitas situações marcantes. Conta pra gente um caso em que a atuação levou a reverter uma situação de risco ao equilíbrio fiscal ou à própria execução das políticas públicas, que de fato é aquilo que as Cortes de Contas buscam, proteger o cumprimento das políticas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 15, 16 e 17, deixa bem claro a necessidade do gestor público a fazer qualquer despesa, demonstrar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Para aquele exercício e para 2 à frente. Sim. Ora, se o tribunal começa a exigir que ele faça isso, primeira coisa,
será o equilíbrio das contas públicas. Segundo, ele não deixará dívida para o seu sucessor ter de cumprir. E terceiro, à medida de que você tem contas equilibradas, o município e os munícipes é que sairão ganhando. E o que é que eu fiz na presidência? A Paraíba tem 223 municípios. Eu levei um grupo de auditores e em 2 anos visitamos 181 municípios. Primeiro, para orientar. Segundo, para conhecer a realidade. Desde a merenda escolar, do material didático, a forma com que os alunos são tratados, climatização, num clima como o do Nordeste, carteiras escolares, capacitação do professor. Esse foi, talvez, o maior ganho que eu consegui à frente do Tribunal de Contas da Paraíba. Hoje, posso dizer, quase sem medo de errar, não temos mais um município na área educacional que não esteja preparado para dar apoio, principalmente, àquelas crianças que tanto precisa, que é a criança da área pública. E, recentemente, fiz essa incursão no governo do Estado. E o governador fez uma licitação para climatizar e reestruturar, inclusive na parte de TI, todas as escolas do Estado da Paraíba. Eu acho que isso é um ganho em que o futuro dirá desta ação, saindo de dentro de um gabinete para ir conhecer de perto a realidade da política pública de educação. Ouvindo o senhor falar sobre todas essas experiências, eu confesso que eu lembro de algo que eu aprendi em casa, ainda menina, com 8 anos, quando meu pai trabalhava com merenda escolar. E ele falava que ele e a minha mãe percorreram todos os locais porque é preciso conhecer a realidade, se é que você, de fato, é sério na tentativa de ajudar. E lembrando dessa lição e partilhando com alegria a experiência que o senhor trouxe aqui para a gente, eu quero fazer uma pergunta. Se o senhor tiver de deixar como lição, como conselho, para quem trabalha com o direito administrativo, não importa se ele é um desembargador ou se ele é um estudante que começa a dar os primeiros passos, qual seria esse conselho? Qual seria essa lição? A administração representa o dia a dia de todos nós. Se você tem um bom administrador, você tem uma mobilidade urbana aceitável, que hoje é uma questão difícil. Você tem uma estruturação em saúde e educação digna para as pessoas mais humildes que procuram a rede pública. Se você tem uma boa administração, o dinheiro rende, o dinheiro não é desviado para outras finalidades. E aonde está esta fonte? Em todos aqueles que ministram o direito administrativo. Porque à medida que você, num evento como este, que nós teremos o Brasil inteiro e até pessoas do exterior, ouvindo e recepcionando o que os grandes mestres têm a informar, só tem de se motivar. E a motivação é o que há de mais forte para uma gestão pública. Doutor Nominand Diniz, para nós foi uma honra ter a oportunidade de ouvi-lo. E agradeço toda a generosidade com que o senhor dividiu toda a sua experiência. Eu quero deixar um forte abraço para a professora Cristiana Fortini. Eu a conheci quando ela era presidente do IBDA aqui de Minas Gerais.
E ela, na sua primeira presidência, realizava um encontro também magnífico como este, e me convidou, era presidente pela primeira vez. E eu me encantei. E a partir daí eu tenho frequentado quase todos os eventos. E ela me presenteou, levando, no ano passado, o Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo para a Paraíba. Foi maravilhoso. E me homenageando como presidente do Tribunal de Contas. Então, a professora Cristiana Fortina, eu quero deixar um abraço forte e carinhoso, porque ela merece. Vejam que o direito administrativo é um espaço de reflexão. E o IBDA é um espaço de laços, de partilha, de crescimento. Assiste o próximo episódio do IBDA Podcast. Vai ser um prazer contar com a sua presença.